Recebi uma pergunta no curso que eu achei muito válida para a gente trazer para cá também, porque pode ser um questionamento de quem está começando a estudar tarô, sobre do porquê, né? O que agregaria estudar numerologia dentro do estudo do tarô. A verdade é que você não precisa necessariamente fazer essa movimentação, mas dentro do meu curso eu arranho um pouquinho. Por quê? Porque isso vai facilitar o entendimento do oráculo como um sistema vivo e entendendo que, diferente de outros oráculos, quando a gente tem oráculos apenas simbólicos, como o Petit Lenormand, que eu não estou falando aqui que ele é melhor ou pior, inclusive gosto bastante, também leio, mas a questão é que é um oráculo simbólico. Você tem um símbolo, um elemento, e esse elemento é o guardião, digamos assim, de uma série de significados. Quando a gente olha para o tarô, a gente tem sim, né, muitas vezes uma figura principal, a gente tem uma cena acontecendo, mas ele é um oráculo basicamente, né, essencialmente arquetípico. Então, cada detalhe aqui importa. A figura, a cor, os elementos, a disposição das coisas. Então, os números como também elementos arquetípicos podem ajudar. Então, quando você compreende esses números vibrando aqui dentro, além de você ter um entendimento melhor sobre a energia daquele arcano, sobre o que ele adiciona naquela jogada, sobre o que ele fala, né, numa jornada de vida, ele também te dá indícios, muitas vezes, de onde você está no meio daquela jornada. Principalmente, por exemplo, você vai olhar para arcanos menores. Nossa, quem o estuda só o Waite, às vezes tem dificuldade de enxergar uma outra polaridade daquele arcano num lado sombra, num lado positivo, né, dependendo essencialmente da pergunta que você estiver fazendo. Quando você estuda apoiado por um sistema numérico, você também consegue extrair melhores ou maiores informações. Então, peguei aqui um exemplo do Marcélia, aqui eu trouxe só até o 10. O louco, ele não tem numerologia associada, então o louco a gente pode pensar, né, em alguns decks, especialmente mais novos, o Waite ele vem como 0, algumas pessoas vão associar como 0 ou 22, mas ele não tem uma numerologia associada. Então ele é o tudo, ele é o nada, ele pode estar qualquer uma dessas etapas aqui dentro da jornada que a gente vai começar a estudar. O mago é o número 1, é a potência do 1, é a unidade, né? É o início de alguma coisa, é o primeiro investimento em alguma coisa. A sacerdotisa, o nosso 2, é a polaridade, ela é o espelho, ela é a contraparte que precisa existir para que o movimento iniciado no 1 ganhe forma, ou seja, pensa lá na criação da vida, na formação da vida. Eu preciso ter um espermatozoide e eu preciso ter um óvulo que recebe esse espermatozoide. Eu preciso falar e eu preciso ter meio para que minha palavra ecoe, crie significado, crie sentido, né? Manifeste coisas. Então, o 2 é necessário por conta disso. O 3 é o número da síntese. Então, eu juntei 1 com 2, eu tenho 3. Eu tenho aqui a primeira trindade. A primeira criação é o número que vai falar sobre a expressão, é o número que vai falar sobre criatividade, que são elementos que a gente costuma associar a quem? A imperatriz. Depois do 3, a gente tem o 4, que é um número conhecido por quê? Pela estabilidade, pela estrutura, né? Pela forma material. Então, o quadrado é uma forma basicamente humana. Nós criamos o quadrado, não é uma forma da natureza. O quadrado, quem criou foi a gente, através do quê? Do pensamento, da lógica. Então, é um número que pega tudo aquilo que foi criado pelo 3 e dá um sentido, que dá, né, uma razão daquilo existir, que coloca aquilo dentro de um sistema para ter um propósito, né? Então pensa no seguinte: arte e design. A arte, ela é livre, o design, ele precisa servir a um propósito. Então não está ligado necessariamente a uma criação, a ser bonito, precisa estar ligado a um propósito. Depois do 4, a gente tem o quê? O 5, que é o número da experiência, que é o número da humanidade, né? O 5 vai lembrar o quê? O pentagrama. Então, a cabeça,
os dois bracinhos, as duas pernas, é o número da experiência humana. Ele rompe com o 4 do quadrado. Vamos pensar no 4 como um quadrado? Agora eu rompo essa experiência, eu me volto, né? Eu crio uma desestabilização, eu crio um primeiro passo para além do quadrado, para além daquilo que estava certo. Eu me coloco, né? Eu começo a buscar um sentido, eu começo a buscar, né, outros interesses. Então, o número 5 vai falar sobre isso, sobre esse começo, né? Esse primeiro passo a partir da estabilidade. Número 6, a gente vai falar sobre o quê? A gente tem aqui os enamorados, já dá pra gente uma palhinha do que a gente está falando. A gente vai falar aqui da interação, a gente vai falar da harmonia. O 6 é considerado o número da harmonia. E geometricamente pensando e falando, a gente está falando, né, de dois triângulos que se unem para formar ali, que seria uma estrela de 6 pontas. Então a gente está unindo os opostos. E é por isso que a gente tem geralmente, né, a figura lá no Waite, o casal primordial, né, Adão e Eva. E aqui a gente também vê de alguma forma esse ternário, né, essa trindade se organizando, né, para esse momento onde você vai ter a união desses opostos. Então, o 6 é o número da harmonia, é o número da beleza. Por quê? Porque quando a gente encontra, né, esse outro receptivo, né, de uma polaridade que vai nos complementar, a gente, teoricamente, cria coisas que são bonitas, harmoniosas, enfim. Então, é um número que vai falar sobre isso. 7 é o número da consciência, é o número do ego, que está em ação. Então, após ele, né, se desenvolver, encontrar ali, né, a educação, encontrar ali um propósito talvez espiritual, né, uma palavra, encontrar às vezes um amor, encontrar tudo isso, ele se coloca no mundo com a sua consciência elevada. É um número que vai falar sobre o karma, é um número que vai falar sobre o ego, sobre a nossa ação no mundo. E é por isso que ele deixa a cidade para trás. Lá no Waite a gente consegue ver os muros, né? A gente consegue ver os prédios, as construções ficam para trás, ele se coloca em movimento no mundo. Quando a gente chega no 8, aí aqui 8 eu tô falando principalmente, basicamente, seguindo o sistema tradicional, olhando para Marcelle, a gente está falando de 4 sobre 4, a gente está falando sobre estrutura dobrada. Então a gente está falando sobre conjunto de leis, conjunto de regras, equilíbrio, os dois lados da balança. Então é um número muito forte, é um número muito poderoso, que vai falar sobre essas construções. Aqui, o nosso herói, digamos assim, ele saiu pelo mundo, em algum momento ele vai encontrar a justiça, o poder da justiça, as leis, ele vai precisar entrar nesse equilíbrio de forças. Até que chegamos ao número 9, que é o número que vai falar sobre os encerramentos, sobre a sabedoria, né? É um número que fala sobre maturidade. E o 10, que é o número da totalidade, ele é o fim que contém o início, é o 10, né? Então, 1 mais 0, a gente já tem a semente do próximo número que está por vir. Esse aqui é o básico, que é claro que a gente vai observando nos outros arcanos também as essências numerológicas de cada um. Isso vai ajudar a entender o funcionamento, o mecanismo, a energia, a espinha dorsal do sistema dos arquétipos e dos arcanos dentro do tarô. Você já conhecia esse esquema? Você estuda assim também? Me conta aqui embaixo que eu quero saber.